Bem-vindos a mais um episódio das NEC Talks. Connosco hoje temos Pedro Calório, certo? Calório, Sim. mestre em Mecatrónica na Universidade de São Paulo e neste momento engenheiro de desenvolvimento de simulações na equipa de Fórmula 1 Alpine. Certo? Exatamente. Seja bem-vindo, obrigado por ter aqui hoje. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e vamos lá, acho que vai ser uma conversa muito boa. Interessante. Certamente. Então, Pedro, fala-nos um bocadinho da tua experiência na Fórmula Student na Universidade de São Paulo e um bocadinho como é que isso depois influenciou a tua carreira profissional. E até Sim, com certeza. Então, sempre muito motivado sempre fui apaixonado por carro de corrida e Fórmula 1 no geral, e eu acho que o Fórmula é um programa excelente, assim, para te expor nesse tipo de meio, e desde o primeiro ano eu comecei ali no grupo de suspensão e direção, que estava mais envolvido ali com dinâmica veicular, querida da performance do carro e tal, e aí depois acabei, sei lá, me jogando mesmo, né, me envolvendo muito com o grupo, aí acabei depois me virando o chefe ali do departamento, e foi um ano que a gente tinha bastante ambição, a gente queria mudar pneu e fez um projeto de cinemática de suspensão totalmente diferente para incorporar essas mudanças do pneu, e ali a gente, né, já tinha um pessoal de técnico que já sabia bem das coisas, e é uma excelente oportunidade mesmo, porque você está lidando com engenharia e problemas de carro de corrida que são conhecidos no mundo inteiro, né? Que são coisas até que o pessoal tem que lidar na Fórmula 1. Então, foi uma experiência muito boa. E aí, depois acabou também me dando um pouco de background para conseguir o estágio. E também, o Fórmula, eu acho que é uma experiência muito boa em questão de soft skill, né? Não só a parte técnica, mas eu acho que você aprende ali a lidar com problema, a ter que resolver coisas em equipe, a ter que lidar com, né, tipo, como é que fala? Lidar com compromissos, né? Às vezes você tem um projeto, não vai dar certo, você tem que ter um plano A, um plano B e lidar com pessoas. Então, eu acho que o Fórmula acaba sendo uma experiência bem completa e é uma primeira experiência ali que já serve como uma base boa. Ou seja, utilizou, por exemplo, muitos desses soft skills que falou, que aprendeu durante a Fórmula Student, ainda hoje usa. Sim. Às vezes você tem que apresentar uma reunião, às vezes você precisa mostrar alguma coisa ali pro seu chefe, você acaba sabendo ali, né, por já ser, a gente fala macaco velho, você já sabe ali como lidar, já sabe ali como expor, né, como se expressar de forma correta, e isso aí tudo você aprende no Fórmula, que eu acho que é uma experiência muito valiosa. Tu agora trabalhas em desenvolvimento de simulações. De simulações, Sim, exatamente. A Fórmula Student de alguma forma influenciou tu escolheres essa área da Fórmula 1 de desenvolvimento de simulações? Ou gostavas, por exemplo, de fazer já falaste de suspensões? Suspensão, Não, eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque, como eu disse, como eu havia dito, pelo menos no nosso time, o pessoal de suspensão acaba ficando responsável por dar para a parte de dinâmica veicular, e aí, dentro da dinâmica veicular, tem a necessidade de ter ferramentas de simulações. E aí, meio que veio o Covid também, então foi muito meio que oportuno, né? Aí veio o Covid, aí a gente ficou um pouco meio que afastado, e aí eu vi um tempo ali para mim estar investindo em ferramentas de simulações. Então eu comecei a estudar com o objetivo maior de conseguir aplicar aquilo no nosso carro para fazer algumas análises, assim. E aí eu acabei aprendendo um pouquinho ali, comecei a ficar mais, sei lá, especialista, vi que eu comecei a... percebeu o caminho que foi-se fazer. Fui um pouco mais aprofundado, e foi meio que assim que eu acabei ficando mais em simulação, né? E aí depois o estágio que eu vim fazer é o seguinte, também era muito nessa área aí de desenvolver ferramentas de simulação, e meu chefe anterior, ele acreditava muito que para você ser um bom, sei lá, engenheiro de pista ou um bom engenheiro de performance, você precisa entender a simulação, porque é o seu principal recurso, a sua principal ferramenta. Certo. Então, acabou meio que sendo assim, sabe? Foi meio que seguindo... Sim, foi naturalmente. Foi naturalmente, Okay. Eu acho que às vezes acontece na carreira, naturalmente você acaba seguindo uma área e... No teu mestrado, fizeste uma tese em software de simulação dinâmica. Isso. Certo? Podias falar um bocadinho sobre a tua tese e os maiores desafios e um bocadinho também como é que a tua tese influenciou outra vez um bocado a tua carreira, ou seja, sim. Por exemplo, é só falar um bocadinho sobre a tua tese. Claro. Então, eu estava fazendo o estágio com a empresa Optimundi na época. Exatamente. E aí lá eu estava envolvido com uma série de projetos de dinâmica veicular e tudo mais. E uma das coisas que a gente fazia também era acompanhar teses de mestrados de outros estudantes da Europa. Então, eu cheguei a dar suporte muito para o pessoal da Eindhoven, que até conheci um pessoal lá, pessoal super gente boa.
E aí eu comecei a pensar, pô, eu preciso pensar na minha tese também, né? E o que eu vou fazer? E aí teve sempre o assunto que eu acabei fazendo foi algo que sempre que me fascinou. Já com um background mais de pensando na performance, uma coisa que eu sempre me fascinou foi pensar, por exemplo, eu tenho um carro e ele vai ter uma forma ótima de dirigir para eu ser mais rápido possível. E aí, se eu fizer mudanças no setup dele, por exemplo, mudar a mola, mudar a barra de rolagem, fazer coisas desse sentido, como que isso afetaria a minha A linha linha ótima é de super traçado? interessante. É super interessante. Eu pensei, puxa, eu acho que é uma coisa que a gente pensa, às vezes, assim, acaba sendo até teórica, mas você pensa, poxa, se eu conseguir tirar alguma coisa disso, pode ser útil na pista e tal. E aí eu comecei a estudar mais sobre esse tipo de simulação de tempo de volta, que eles chamam, né, Dynamic Lap Sim, que é uma simulação de volta em transiente ali, que acaba tendo essa otimização de trajetória também incluída nela, porque ela meio que faz o coupling de um vehicle model e de um track model. E aí eu acabei, puxa, eu quero fazer isso, aí eu motivado aí, né, Não, obstinado a fazer. é super interessante, Uh, mesmo. então, e aí eu fui estudando, eu peguei umas teses de um cara que está na Suíça agora, que ele meio que descrevia o problema, eu fui tentando implementar, assim, foi tentativa 1, tentativa 2, tentativa 100, e aí foi dando, e aí acabou dando certo. E foi meio que assim que nasceu mesmo, foi mais de ver o problema, puxa, acho que é um negócio relevante e tal, e Certo? fui É super atrás. relevante. E ainda utilizas esse tipo de. Ou seja, esse software que tu desenvolveste, utilizas ainda neste momento na Alpine? Se parte dele ou tens inspirações desse. Não sei se utilizas parte do. Não sei se, como é que é, Sim, se é código, se é. Se sim. utilizas isso na Alpine para simular, como tinhas dito, a volta perfeita. Sim, então, na Alpine a gente tem bastante ferramenta de simulação, tipo, de diferentes né, tipos de simulações para ver a performance do carro. Esse tipo aí, esse Dynamic Lap Sim, que é usando essas ferramentas de controle ótimo, ele seria uma delas, mas a gente acaba usando várias, assim, depende mais do problema, assim. Então acaba sendo algo mais abrangente. Agora falando um bocadinho sobre o teu estágio na Optimum G, Uhum. como é que isto influenciou um bocado tu teres ido para a Alpine posteriormente? O que é que tu aprendeste, os principais ensinamentos aqui da Optimum G e falar só um bocado sobre este estágio e como é que influenciou o resto da tua carreira? Então, como eu havia mencionado um pouco antes, acho que chegou um momento ali no Fórmula que eu comecei a me especializar, no Fórmula Students, que eu comecei a me especializar mais ali em simulação, aprender um pouco mais de simulação, e aí acabou eu já queria fazer um estágio em motorsports, e essa empresa, a Optimum G, ela é bem conhecida ali no mundo de Fórmula Student, por causa do Claude, que é o chefe, e aí chegou um ponto que eu já estava ali meio que entendendo, eu mandei um e-mail para ele, falando, me expressando o interesse, né, que eu tinha de fazer o estágio com ele, e aí ele foi falando tal sobre qual era o plano, e aí eu fiz meio que um teste lá para ver, né, se eu era apto, e aí acabei entrando fazer o teste com eles, que eu comecei em março de 2021, e aí a É bastante gente recente. recente até, Ok. março de 2021. E aí lá eu acho que foi um estágio assim super interessante que eu sou muito grato porque a gente conseguiu lidar, eu tive exposto em muitos projetos diferentes. Então eu comecei meio que fazendo um projeto, tipo um software que era mais para dinâmica vertical, que era uma otimização, por exemplo, se eu quiser otimizar o amortecedor, mola, baseado ali num modelo vertical, né, o software te daria isso, você lá especifica quais são os seus objetivos. E aí depois eu comecei a fazer uns projetos de consultoria também, para rodar, tipo, processar dados de teste e integrar com simulação. E aí a gente começou a fazer relatórios ali para mostrar como que o carro era sensível com relação a mola, amortecedor, usando dado e correlacionando com simulação. Então, assim, foi uma experiência bem vasta. E também a gente começou depois a fazer development de um modelo mais complexo, que na época a gente chamava Four Wheel Model, que era tipo uma espécie de pacote de simulação para integrar sei lá, LabSim, com vários outros tipos, tipo um framework mesmo para Sim. simulação, que era usando um modelo bem complexo, era bem pesado em matemática e física para desenvolver esses modelos, que foi uma experiência super boa. E então acabou sendo, me influenciou de forma assim positiva, porque eu acho que foi genérico, não foi especialista, não fiquei só tipo assim Certo, sim. desenvolvendo simulação, mas também aplicava muito elas com uma mente mais de performance. Mas eu também acabei aprendendo muito sobre como a simulação funciona, né? Que eu acho que é muito valioso quando você tem esse entendimento.
Aí depois eu acabei emendando lá o TCC, tese, a gente fala TCC no Brasil, e aí depois que deu um ano eu continuei ali como engenheiro na empresa, mas acho que foi uma experiência, assim, sabe, bem boa, bem vasta, Completa. completa. Ahm, Dentro da tua área de simulação, onde é que tu vês, onde é que tu vês o futuro, como é que vês o futuro da simulação na Fórmula 1, principalmente? O que é que achas que se pode melhorar? Onde é que achas, será que já estamos no limiar da perfeição? Qual é que é a tua opinião sobre isto? Então, simulação é uma coisa que tem crescido muito agora, não só na Fórmula 1, eu acho que na indústria como geral, né? Porque o poder da simulação é você, ainda mais agora que a gente tem mais poder computacional ao nosso alcance, Exatamente. a gente consegue ter modelos mais complexos, que significa modelos mais precisos, e aí a gente consegue fazer os testes em simulações de um ambiente mais controlado. Assim, na Fórmula 1 eu acho que ainda tem muito espaço para a simulação evoluir, com modelos mais complexos de pneu, com modelos mais complexos de aerodinâmica, usando simulações para fazer múltiplas voltas e tendo mais precisão ali, tipo de desgaste de pneu, Pois eu ia desgaste perguntar de... isso por curiosidade, se o próprio simulador tem em conta o desgaste do pneu, às vezes, por exemplo, deve ter em conta todos estes tipos de fatores, por exemplo, o vento, por exemplo, a chuva, por exemplo, às vezes mesmo nas pistas temos nas curvas, a vez que às vezes certos calcozinhos que às vezes é normal, é óptimo ir por essa trajetória, mas trajetória. perde-se um bocadinho de tempo que tem que ser contado, Sim, sim. certos milésimos contam todos. Sim, então, e é isso que você quer, né? Você quer que o seu modelo, ele inclua todos esses fatores que você A informação descreveu, toda. e aí você vai saber, né? Tendo essa informação, o seu Black Magic lá do solver, da otimização, vai poder calcular, pô, o que é o mais rápido, né? O que eu preciso fazer. Mas aí também não é só o que a ferramenta te fala, mas aí você precisa colocar no simulador e o piloto precisa ver lá e sentir, e aí vamos ver se o piloto é mais rápido mesmo, vamos ver se o que a matemática pura tá me falando tá validando com o que o piloto fala, porque às vezes acontece muito isso, né? De o carro, você vai lá rodar a simulação, e aí ele vai falar que, pô, o ótimo é usar tal setup, mas aí você coloca no simulador, o carro tá indirigível, às vezes tá muito oversteer, talvez na curva 1 ou na curva 7, e aí o piloto vai falar, pô, isso aqui não tá funcionando, sabe? Então você vai ter que achar um outro compromisso. E aí a simulação, ela tende a ficar cada vez mais precisa, né? Conforme tem mais desenvolvimento nela, e é o que o pessoal mais confia, né? A simulação roda-se milhares de simulações antes de cada corrida para ver ali o nível ótimo para avaliar. Quando chegar à corrida tem que estar tudo perfeito, basicamente. Certo? Você já tem que preparado. tá com tudo pronto ali. Você Claro. chega lá, você sabe, ó, isso aqui que vai Nestas acontecer. curvas, exatamente. Exatamente. Então a simulação é bem relevante nisso. Pedro, achas que podias falar um bocadinho sobre o projeto, dentro do que tu podes Sim. falar? Algum tipo de projetos ou inovações mais entusiasmantes que estás a desenvolver neste momento? Acho que o grupo, como geral, tá com uma boa prospecção de assim, muitas pessoas entendem o valor de simulação e está usando cada vez mais, né? Então a gente tá sendo alocado bastante recurso ali em simulation para conseguir reverter em performance do carro mas por aí mesmo. Certo. Eu percebo. Podíamos dizer só, por exemplo, o maior desafio que encontrou ao longo, desde a Fórmula 1, por exemplo, até agora, e como é que o ultrapassou? Sim, eu acho que essa é interessante também, né? Porque só com a gente tá meio que um desafio que a gente vê se tá crescendo, né? Mas eu acho que um desafio bem grande foi quando eu estava na Optimum Dia ainda, e uma das coisas que a gente fazia era seminários. Então, seminários no sentido, até que em português não faz muito sentido, mas é meio que um curso. É meio que um curso de 4 dias ali, que você vai ficar pensando, que vai ter aulas sobre dinâmica veicular ou engenharia de performance. E aí teve uma ocasião que eu fui para a Holanda para ajudar ali o meu chefe a dar partes específicas do curso. E aí foi meio que um baque já, porque eu era super novo, né? Tava ali estudando ainda, e aí eu tinha que meio que explicar coisas para uma galera já, um público muito mais velho, que talvez sabia até mais que eu, já tava ali, PhD e tal. E aí foi uma experiência que você tá lá falando, né? Você fica nervoso, porque, porra, eu tô falando aqui pra esse povo, mas quem sou eu, né? Perto deles. Então, acho que... Mas aí depois você tem em mente o que você vai falar e acaba indo no flow, e foi uma experiência legal pra me dar um pouco mais de confiança e tal.
Dentro da Fórmula 1 também, às vezes, por ser um ambiente bem de alta pressão, como você pode imaginar, né? Sim, pois. As coisas têm que acontecer ali agora. Rápido. Já aconteceu coisas de tipo, a gente precisa desse modelo pronto para rodar no simulador amanhã, porque a gente precisa pegar essa informação aí, cara. Você pode fazer? Aí você tem que fazer. Pois. E às vezes não tá dando certo lá, pô. Tem um negócio ali que você tem certeza que tá certo, mas não tá dando certo. E aí você tendo que lidar com situações como essa, eu acho que acaba sendo bem desafiador, mas aí depois se passa e pensa, pô, legal, foi bom, gratificante. é gratificante. É um pouco de adrenalina, né? Porque é quase como se estivesses ali ao pé da pista, certo? Tu normalmente, penso eu, começo a trabalhar no carro do ano a seguir, a meio Muito antes. da época anterior, certo? Uhum. Pois é muita pressão, não é? O carro tem que estar feito, as simulações têm que estar perfeitas, tem que estar tudo no topo do seu. No topo. Não é, e assim, é isso, cara. Se a É, Fórmula 1 é a frontline do é a automobilismo. frontline, né? E Exatamente. assim, lá ninguém vai ser. É uma alta pressão, né? Todo mundo tá ali para ganhar, né? Eu acho que tem isso, e às vezes acaba. Você precisa daquilo na hora, e às vezes você viu que não é aquilo que você precisa, mas, porra, você precisa estar pronto, sabe? Você precisa Sim. estar ali. Ok. Ali pronto. Pois, agora, assim no follow-up, mais ou menos, se havia algum aspecto que lhe proporciona. Quais são os aspectos que proporcionam mais realização profissional e satisfação? Se é mesmo vês o carro a andar e vês fogo, esta simulação está basicamente igual. Então, assim, eu não posso entrar muito em detalhes, Claro. mas eu acho que teve ano passado, né, a gente desenvolveu lá um tipo de simulação específica que teve um ganho imediato ali na performance do qualifying do carro, Certo. e foi algo que eu e mais um pessoal do grupo de pneus ali, a gente puxou para fazer. A gente tem essa ferramenta aqui, o plano para essa ferramenta, a gente tava meio quieto. Pensei, pô, vamos fazer isso aqui? Eu acho que isso aqui dá certo de fazer. Vamos juntar? Aí ele falou, não, beleza, vamos, faz super sentido. Aí a gente foi lá, fez, e aí tava dando super certo, já foi super útil para reverter em performance imediata do carro, e os pros estavam falando sobre isso também. Então foi algo que você pensa, caraca, tá Espetacular. acontecendo, Sim, né? Tá à acontecendo. tua frente, né, na corrida. Exatamente. E assim, teve também um outro, aí foi um update que aconteceu no modelo lá, que eu acabei fazendo, e aí a gente tirou algumas conclusões disso, né? E foi rodando no simulador e deu o que falar, teve um relatório super complexo, então você vê, poxa, o que eu tô fazendo tá sendo. Todo mundo na empresa tava falando, sabe? Porque acaba envolvendo muita coisa. Claro. Então é isso. E também, assim, acho que, não sei se é essa a pergunta, mas eu acho que tá dentro de uma equipe de Fórmula 1 é muito legal, porque você tem acesso a todas as informações, né? Você Sim. tá ali onde as coisas estão acontecendo. Claro. Então, eu Pois. acho que isso aí E como também. sempre gostaste de automobilismo, pronto, está tudo ligado, Acho que certo? você ia gostar também. Sim, um bocadinho. Ah, ah, quais são, assim, por exemplo, as maiores ambições que tens na tua carreira? O que é que tu, se tivesse um sonho no automobilismo e na Fórmula 1, qual seria? Essa é uma boa pergunta. Então, acho que o sonho, né, sempre foi chegar na Fórmula 1, e agora que acabou chegando, aí sempre tem que ter algo mais, né? Eu acho que no futuro, assim, eu gostaria de estar mais fazendo a parte de performance, né? Tá mais envolvido ali usando as simulações e fazendo. Usando mais a simulação como sua ferramenta em vez de estar desenvolvendo elas, e aí poder, tipo, integrar isso com. O carro tá lento, mas ó, rodei essa simulação, isso aqui tá me indicando isso, aí você liga com o dado do simulador. E funciona. Então, fechando esse loop e tendo autonomia sobre a performance do carro. Eu acho que isso aí me deixaria muito feliz. E assim, eu gosto da ideia também de às vezes trabalhar em um horário maluco, sabe? Tem que Sim. chegar lá, E sei ter lá, que meia-noite, pega o cafezinho e temos que e com a resolver. equipa toda, e estão todos em conjunto a trabalhar para a mesma coisa. Isso deve ser um sentimento espetacular. Exatamente. Ter todos o mesmo propósito, que é ganhar e conseguir fazer. Né? Exatamente. Essa coletividade eu acho que é muito, muito legal. E aí eu acho que esse seria o mais próximo passo, porque hoje meu trabalho é mais, sei lá, 8 a 6, ainda que é importante, às vezes vai até a 7 e tal, mas eu acho que seria algo nesse sentido. Aí, assim, o sonho é ir pro race team, que é aí o pessoal que vai lá na pista mesmo, mas aí, tipo, não sei ainda se eu ainda tô me descobrindo, né? Eu acho que também a vida é muito sobre a gente Sim, é novo se descobrir. também. Mas eu não sei se eu gostaria, assim, porque aí você tem que lidar com. Eu não sei, porque também
Eu sinto que talvez você teria que lidar com uma parte mais burocrática também. Eu acho que às vezes você tendo um pouquinho, tipo, meio que entra o backstage ali de estar na pista, acho que você consegue ter mais tempo para resolver coisas da performance do carro mesmo. Que aí você acaba dando de feedback pro pessoal de pista, né? Que eles vão usar essa informação que você gosta. Claro. Então, eu acho que seria mais ou menos nessas linhas, assim. Ok. E para um engenheiro que está na tua área e quer também seguir um caminho virado para o automobilismo, para a Fórmula 1, quer seja no desenvolvimento de simulações, quer seja numa parte, se calhar, mais a race team, tens alguma recomendação, algum conselho? Essa é uma pergunta, né? Eu acho que no geral, assim, no geral, é até uma coisa que eu peguei muito do Senna, né? Sou muito fã dele. Eu acho que é muito, sei Acho que lá. temos aqui a resposta para uma. Pois, brasileiro, faz todo sentido. Então. Mas eu acho que é muito, assim, um pouco de ter fé. Eu acho que tem um fator de ter fé, porque, assim, é difícil, não é fácil chegar lá. Então, você precisa ter fé e não desanimar, que às vezes não faz de primeira, vai demorar. E mandar bem, né? Tudo que tiver ao seu alcance, faça. Tipo, não meça esforço para fazer, sempre busque o seu melhor. E é o que eu tava falando com o João também, numa outra ocasião, tem um fator que, assim, tá na hora certa, no lugar certo, sabe? Certa Então, sorte. faça o seu, tenha fé que uma hora acho que chega ali a oportunidade para você, sempre chega. E aproveitar. E se você for bom, se você, tipo, tiver o nível técnico que precisa, se você tiver as soft skills que precisa, saber se comunicar e tal, cara, não tem por que você não tá lá, porque é isso que eles precisam, sabe? Precisam de pessoas boas, competentes, que saibam que saibam. Então, eu acho que, assim, no geral, seria mais trabalho duro e tenha fé. E, assim, sei lá, na parte de simulation, se você quiser, eu acho assim, na verdade, até para chegar no performance, o simulation é uma boa parte de entrada. Porque, pensa, simulation, você consegue estudar ali no paper, que você pega na internet, vê uns cursos ali de como integrar a equação diferencial numérica, e aí você já começa, sei lá, a desenvolver um modelo seu ali, aí você, rodou uma simulação, beleza, tá funcionando. Aí você roda duas, vê o que acontece ali, você compara uma com a outra. Aí você já começa, aí você vai começar, para me explicar isso, eu preciso usar conhecimentos ali de performance. E aí eu acho que abre a porta. Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Okay. Então, no geral, seria isso. Agora aqui para terminar, nós temos aqui um quiz assim, perguntas assim rápidas e curiosidades sobre a Fórmula 1. Claro. Você pode só responder com uma rápida e eu vou para a próxima questão. Pode ser? Beleza. Então, pista de Fórmula 1 favorita? Interlagos, claro. Ocon ou Gasly? Gasly. Okay. Corredor favorito sempre? Senna. Senna, claro. Senna. Rivalidade favorita? Senna e Prost. Para ti, o ano mais interessante da Fórmula 1? 2012. Muito bem. Direto? Porquê? Ok, depois falamos. Não, Se pudesse estar em qualquer corrida do passado, desde que começou até agora, desde que começou a Fórmula 1 até agora, qual gostarias de ter estado? Suzuka 1988. Foi o primeiro ano o primeiro título do Senna. Espetáculo. Parte favorita da corrida em termos, ou seja, a parte favorita se é o qualifying, se é a corrida em si? Eu acho que o qualifying tem algo de mágico ali, né? Que é que é o mais aquela rápido. Volta banzai, assim, maluca. Eu acho que eu gosto muito do finalzinho do qualifying. Foi isto, mais ou menos. Agora, por curiosidade, porquê 2012? Cara, 2012... Você gosta de Fórmula 1 também, né? Gosto. Então, eu acho que foi aquele ano que teve muitos campeões mundial no mesmo ano, e até a 10ª corrida foi um vencedor diferente cada pista, lembra? E teve... Não foi em 2012 que teve aquela corrida do Canadá, maluca, que o Button ganhou, mas aí, eu acho que e aí foi um ano também que o Alonso, com a Ferrari, que não estava tão bem, quase ganhou, né, no final. Puxa vida, eu acho que foi um ano bom. Eu acho que isso é uma das mais interessantes da Fórmula 1, é quando nunca sabe quem é que vai ganhar. Pois é. E estão sempre ali corredores perto uns dos outros, e acho que isso é mesmo quando a Fórmula 1 está no seu pico. Pois é, aí eu te pergunto, né? Fórmula 1 é o quê? Uma esporte de tecnologia ou entretenimento? Você pensa nesse viés, né? Pois, é uma boa pergunta. Bom, Pedro, chegámos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado por vir aqui às Jex também. E obrigado. Muito e estás obrigado. bem-vindo. Obrigado.